Fala geral, Mamute na área, pessoal, começando os jogos de sexta-feira, a gente vai pegar aqui pelo menos uma prévia dos jogos que acontecerão na Bundesliga, na Série A italiana, principalmente aí se tratando do Milan, que está jogando em casa contra o Venezia. Então a gente vai tratar agora, primeiramente, o Bayern de Munique jogando em casa contra o Stuttgart, né? A gente tem aqui pelo menos retrospecto entre eles, gatilho de pressão bastante intenso, acreditando que as transições, né, a linha alta aí do Bayern de Munique vai gerar algumas finalizações, principalmente nesse HT. Então a gente vai analisar aqui uma tendência. Evidentemente o mercado está esperando 3 gols aqui para ambas as equipes, né? Evidentemente, claro que o Bayern de Munique muito letal aí nas suas finalizações. Então olhando aqui pela Pokal, o Bayern ganhou por 3-0, né? E propriamente na Bundesliga a gente teve um Bayern ganhando por 4-2. A gente vai fazer essa análise aqui referente ao que a gente pode esperar para esse jogo. Bom, se vocês olharem aqui, foi uma cotação de 1,45, a gente não teve tanto pressão, elevação ali no início do HT, embora o Bayern geralmente se ajusta, né, e abriu 3 gols em consequência aí desse HT. Então, para vocês trabalharem finalizações em média de longo prazo alta, a gente pode se tendenciar a trabalhar aí pelo menos 8 a 9 finalizações para o HT, para vocês que gostam de trabalhar o HT, finalizações pelo menos 3. Agora, olhando o retrospecto de contexto geral, dependendo do desenvolto da partida, a gente pode trabalhar uma tendência aí de 17 finalizações e pelo menos 7 chutes ao alvo. Para vocês, eu sempre vou mencionar aqui, a ideia quando vocês trabalham o time muito letal, né, que tem uma assertividade ao alvo, é mais fácil e viável vocês trabalharem essa tendência de chute ao alvo, que a grande maioria, entre 10 finalizações, pelo menos são 4 no alvo, para times superiores e muito agressivos jogando em casa, se tratando do campeonato da Bundesliga, que é muito mais corrido, né? Então, em contexto de finalizações ao alvo, a gente pode tendenciar a trabalhar nessa margem aí para tendência de longo prazo, pelo menos 7 finalizações aqui já está de bom tamanho. Já para o time visitante, acredito que a gente não vai mensurar aqui a tendência a gente fazer esse dinheiro com o time da casa. Então, como o mercado já está esperando uma tendência de pelo menos 4 gols para essa partida, vocês podem também fazer aí um cash out com 2 gols aí do Bayern de Munique, que é bastante interessante, e chute ao alvo. Vocês também é muito gratificante olhar para esse mercado, pelo menos nesse jogo, beleza? Já passando para o campeonato da Série A italiana, a gente tem aqui o Milan jogando em casa contra o Venezia, que está vindo da Série B italiana. Acredito que o Milan é extremamente favorito para esse back, 1,35, né? A casa está esperando, mas embora, como a gente sabe que futebol é extremamente imprevisível, a gente pode ser surpreendido, né? O Milan pode ser surpreendido por esse Venezia. Então, olhando aí o retrospecto dos últimos jogos, acredito que a gente vai ter cenários apenas muito anteriores, né? Já que o Venezia estava há um tempo aí na Série B. Bom, a gente teve aí um cenário de 2024, o Milan ganhou de 4-0 contra essa equipe. A gente teve pico de elevação, pressão nesse HT. Para o dia de hoje, né, a gente está tendo alguns times muito que cadenciam a finalizar nesse HT. Dá para vocês trabalharem numa margem mais segura, entre 7 a 8 finalizações para todas as equipes mencionadas aqui, pelo menos nesse dia de hoje, né? Já para o Milan, se a gente for olhar em retrospecto desse próprio jogo, né, a gente teve 12 finalizações, evidentemente já foi, o jogo já foi resolvido ali no HT, a gente teve pelo menos aí 6 finalizações, dessas 6 finalizações foram pelo menos aí 5 chutes ao alvo, então a gente tem que ter um pouco de cautela quando a gente se trata de times superiores jogando. Então a gente vai trabalhar pelo menos com essa linha. Agora, olhando em contexto geral de finalizações para a equipe no geral, né, a gente pode trabalhar uma média de 13 a 14 finalizações e pelo menos 6 chutes ao alvo aí já está de bom tamanho para a equipe do Milan, lembrando que esse chute ao alvo pode se transformar em gol e de repente o jogo ficar um pouco mais trancado ali no segundo tempo, um pouco mais controlado pelo time propriamente do Milan, se tratando de retrospecto anteriores, né? Então a gente tem que ter um pouco de cautela. Já para vocês trabalharem nesse under finalizações, pelo menos visando o HT, seria bastante interessante também vocês colocarem ali finalizações para o Milan e under finalizações para o time visitante, pelo menos aí menos 8 finalizações, já está numa margem bastante segura para vocês trabalharem, beleza? Então é isso, não esquece aí de deixar seu like para a gente dar continuidade no projeto.